E olha só, até um pouco antes desse evento, né, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, falou sobre Tarcísio de Freitas mudar de partido, saindo do Republicanos, no qual ele é atualmente filiado, rumo ao PL. Vamos ouvir exatamente o que o Valdemar falou ali nos momentos antes ali do evento do Esfera. Vamos conferir. O Tarcísio já declarou. Eu tive um jantar com ele há 1 ano e meio atrás. Ele falou: se eu for candidato, eu vou pro PL. No jantar com os governadores, ele falou na frente de 5 governadores: se eu for candidato eu sou candidato a governador, mas se eu for candidato a presidente, eu vou pro PL. 1 ano e meio na política é como se fosse, sei lá, 150 anos aqui para os meros mortais, mas tudo bem. Se ele falou ou não falou, fica a palavra de um contra o outro. De qualquer forma, às 10h50, a gente quer repercutir o fato também, pessoal, que para o presidente do Partido Republicanos, em outro evento no mesmo dia, à noite ontem em Brasília, na comemoração dos 20 anos do partido, o presidente Marcos Pereira indicou, e aqui eu abro aspas, né, se a conjuntura do país permitir, quem sabe nas próximas eleições nós não teremos um candidato à presidência da República, né? Fazendo a piscadela para o Tarcísio, não é, Tarcísio? Então, a gente não tem aqui não temos o trecho aqui, mas pode confiar que foi mais ou menos assim, inclusive com esse efeito sonoro maravilhoso que eu fiz. Vamos aqui com a Nathalie Wendel, o que você achou? Como vocês bem disseram aqui, né? A gente são quase 150 anos aqui adiantados, né, numa fala, e que assim, a gente não sabe qual vai ser o legado do Bolsonaro, né? Ele até o Valdemar colocou, né, numa fala que é necessário ali aguardar essa definição do próprio Bolsonaro, se de fato ele ali vai ser inelegível ou não, e aí a decisão vai ficar a cargo dele, né? Então ele ainda tem essa questão de acomodação política, se ele vai herdar esse legado. E aí, não sei se eu posso já aqui antecipar, né? Mas a própria fala ali icônica do Che Guevara, né? Que foi dita ali. Já vamos falar. E assim, né? Era muito mais fácil ter colocado, né, Marinha? Até a música, né? De falar que é o Cult of Personality, né? Pra poder ser uma coisa mais culta, né? E não ter colocado nesses termos, eu acho. Acho que tá mais esse imbróglio ainda por enquanto. Inclusive, só para contextualizar perfeitamente ao que a Nathalie se refere, o próprio Valdemar da Costa Neto, após ter feito uma comparação, pelo menos era o alvo dele, né? Comparar o carisma ali, o hipercarismático Che Guevara com Jair Bolsonaro aí. Não gostei disso daí. Mas o Valdemar da Costa Neto veio a público e dizendo, tentando esclarecer e botando, né? Abre aspas, que fique claro. Nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação, eu acho que é mitificação, e reafirmo, estão transformando o Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo, fecha aspas. Não sei se foi suficiente. Se vai pegar o tema de revolucionário, será que ele tentou dizer isso, assim, que o Bolsonaro é um revolucionário, assim como foi o Che Guevara? Só o único aspecto que dá pra fazer uma correlação, vamos dizer assim. Não, acho que a única coisa que há em comum entre Che Guevara e Bolsonaro é o apreço aos direitos humanos, né? Porque ambos são completamente avessos à ideia de direitos humanos. Fica na tua aí, Zé Frevo. Sempre aqui. Esse cara não, aqui direitos humanos só pra eles. Pelo amor de Deus. Foco aqui total, pessoal, até porque é o seguinte, Aninha Beatriz diz, com todo o brilhantismo que o Valdemar da Costa Neto tem, que ele é um verdadeiro sobrevivente político, claro, com 1001 críticas merecidas, mas todo o brilhantismo em puxar os cordões ali do poder nos bastidores, ele peca e muito na hora de se comunicar publicamente, né? Já tem algumas gafes aí relevantes aí no histórico dele. O que você acha? Não, André, ultimamente a gente tem visto gafe de todos os nossos governantes o tempo todo, né? A gente escutou essa do Che Guevara, a gente escutou o vice-presidente falando dos carecas. Sim. A gente tá vendo que eles estão perdendo um pouco da seriedade, talvez numa tentativa de se aproximar um pouco mais da sociedade, e eles acabam metendo os pés pelas mãos nas coisas que eles falam. O que eu só queria destacar aqui ainda sobre o que a Nathalie falou é que olha quão frágil hoje é a nossa república, a nossa democracia. Porque nós estamos discutindo a figura do Jair Bolsonaro e nós não sabemos se daqui a um ano, quando estiver o processo eleitoral aí, prestes as eleições acontecerem, a gente não sabe se ele vai ser eleito ou se ele vai estar preso.
Esse é o nível de insegurança jurídica que a gente vive no nosso país hoje. Nós estamos discutindo sobre uma personalidade, isso é irrefutável, ninguém nega, e até acho que foi por aí que o Valdemar da Costa Neto quis comparar o Jair Bolsonaro a Che Guevara. Daqui a pouco vai me mandar para Cuba também. Como um grande mito político, por assim dizer, mas o fato que a gente precisa prestar atenção aqui é qual república nós queremos ter? Porque a gente está discutindo uma pessoa que a gente não sabe se vai ser eleita ou se vai estar presa. Não, a gente sabe que não vai ser eleita porque está inelegível, né? Então, mas... E não há qualquer perspectiva de que isso mude. Bolsonaro já está fora do jogo eleitoral por determinação judicial. Uma parcela... Mas esteve fora e foi uma farsa a candidatura de Lula em 2018, como está sendo uma farsa essa insistência de Bolsonaro de se colocar. Agora, vale dizer, já existe contexto do pós-Bolsonaro. Todo mundo só discute o pós. Essa história de Bolsonaro candidato é apenas uma farsa para iludir eleitores. O mundo da política inteiro sabe que Bolsonaro está fora do jogo. A questão é como construir o passo seguinte. E aí não tem como não falar do papel do governador Tarcísio. Saiu uma nova pesquisa que mostra, vou até pegar os dados aqui para levantamento da Paraná Pesquisa com precisão. Divulgado hoje, vamos lá. O governador Tarcísio de Freitas tem a sua administração aprovada por 66% dos paulistas e desaprovada por 30%. Desses 66%, 16% dizem que a administração é ótima, 32% dizem que é uma boa administração e 28% enxergam como regular. É ruim para 7,8% e péssima para 13,2% dos ouvidos. Um índice de aprovação desse nível, o que a ciência política nos mostra é que a chance de reeleição ao próprio cargo é gigantesca, o que acende mais uma dúvida nesse cenário de sucessão de Bolsonaro a nível nacional. Será que o governador Tarcísio vai deixar uma reeleição provavelmente segura para o próprio cargo para ir numa disputa nacional onde temos um cenário de fortalecimento do presidente Lula para a reeleição? Acho que essa é uma questão em aberto. David de Tasso, breve comentário? Não, eu acredito que seja, sim, uma possibilidade de nome. Até estava lendo no site da Jovem Pan a coluna da Vitória Bel, nossa colunista aqui da casa, e ela traz a seguinte situação, que entre a família Bolsonaro já há um certo consenso que os nomes ligados à família, tanto a Michele, quanto o Flávio, quanto o Carlos, o Eduardo, que é uma dúvida se vai voltar dos Estados Unidos ou não, eles vão concorrer ao Senado para os respectivos estados. Então, assim, possibilidade de Roraima, possibilidade aqui de São Paulo, enfim. Então, eles vão fazer essa conjuntura. E o Tarcísio seria o nome, desde que realmente faça essa transição para o PL. Estava pensando aqui, né, Aninha, né? Pelo menos Jair Bolsonaro e Che Guevara já têm camisetas icônicas com suas caras estampadas. Fiquei só pensando naquela frase icônica também do Che Guevara, né? Hay que endurecer-se sin perder la ternura jamás. Que significa, temos que ser duros sem perder a ternura ou o afeto, jamais, né? Fiquei pensando na versão do Bolsonaro, hay que endurecer-se sem perder a fama de imbrochável e jamás, tá ok?